Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, espero que estejam todos bem. Em Salmos 46, o versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em meio às lutas e às incertezas da vida, Deus se revela como nosso refúgio, o lugar onde encontramos paz, proteção e descanso. Ele também é nossa fortaleza, a força que nos sustenta quando não temos mais recursos próprios. Se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Com toda certeza, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E em meio a essa certeza que nós temos, o programa Tempo de Semear está no ar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Mas é neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. Mas não merecemos, mas Ele continua sendo fiel a nós. Aleluia. Mas é neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. Aleluia. Se Ele te prometeu, creia que Ele cumprirá. Nós podemos falhar, sim, mas o nosso Deus continua sendo fiel a nós. Aleluia. Glória a Deus. Fiel a mim. Mesmo que eu não mereça, Ele é fiel a mim. Fiel a mim. Eu não tenho por que duvidar, no seu tempo tudo cumprirá. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. Se mantém fiel, Ele se mantém fiel, Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel, Ele se mantém fiel.
A doce paz do Senhor Jesus a todos os nossos telespectadores. Hoje, senta na poltrona do Tempo de Semear, Icles Marques, né? Um dos nossos companheiros aqui da equipe e que tem um conhecimento vasto, há tempos trabalha nessa área como jornalista, né, irmão Icles? É isso e mesmo. nós agradecemos muito a Deus pela sua vida, pela vida do nosso telespectador, que com certeza irá se envolver um pouco também neste tema. Hoje nós vamos falar sobre uma liberdade de expressão, até que ponto a minha expressão, na opinião, ela pode chegar e não pode chegar. Hoje, Icles, seja muito bem-vindo ao nosso Tempo de Semear, para nós falarmos sobre esta fala que com certeza já está preparado aí para o nosso telespectador. Bem, eu quero aqui agradecer imensamente, né, essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez no programa Tempo de Semear, né? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre liberdade de expressão. É um tema muito vasto, né, irmão Irildo? É uma seara grande, mas pela misericórdia do Senhor estamos aqui para podermos, né, elucidar, trazer aqui algumas informações concernentes à liberdade de expressão, né? Isso. Icles, para nós iniciarmos esse bate-papo, eu sei que são muitas opiniões que hoje, para algumas pessoas, até gerou crime. Vamos começar pelo primeiro degrau da escada, né? Falando da Constituição Federal, que é o que rege, que aponta, o que baseia, é o alicerce para todas as leis do nosso país. A Constituição Federal, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, né? Formou-se ali uma constituinte, inclusive quem presidiu a constituinte foi o Ulisses Guimarães, né? O interessante é que na fala dele, e isso está lá no preâmbulo da Constituição, que diz: sob a proteção de Deus, nós, representantes do povo, nós promulgamos esta constituinte, esta Constituição, né? Então, antes dela ser promulgada, houveram assembleias, houveram grandes debates ali no Congresso Nacional. Então, o texto base concernente ao que nós iremos hoje, né, falar sobre a liberdade de expressão, se encontra aqui no artigo 5º e no inciso 4º, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, nós somos, né, eu sou responsável pela a minha liberdade de expressão, né, no meu pensar, no meu falar. Portanto, o Estado, ele jamais, irmão Irildo, ele pode tolir, né, a minha liberdade de expressão. Portanto, aquilo que eu falo pode trazer prejuízo ou não, mas o Estado, ele não é o nosso tutor, né? Mas eu tenho que entender que eu tenho que respeitar Sim. o espaço do próximo, o espaço do meu co-irmão, né? Nós temos que saber, de fato, viver em sociedade. Portanto, a Constituição Federal, ela nos dá esta garantia, sim, de liberdade de expressão e liberdade de pensamento. É uma questão de ética, uma questão de educação. E pelo que o senhor falou, isso não foi assim decidido do dia para a noite, né? Uma Constituição, ela não é fabricada, os códigos não é pensado assim tão fácil. É anos e anos de muito estudo, de muitas leis sendo elaboradas, algumas sendo tiradas para mudanças, né? Colocação de novos artigos, incisos, enfim. Hoje, Constituição rege as leis, elas cíveis, penais, ambas as causas. Me faz um paralelo com a nossa Constituição espiritual. A Bíblia Sagrada, pois exatamente. Antes de nós fazermos esse paralelo, eu também aqui quero citar o artigo 220, né, sim. Da Constituição Federal. Ela vai só corroborar com o artigo 5º no inciso 4º. O artigo 220 da Constituição diz assim, ó: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, né? Processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje aqui é a liberdade de expressão. Sim. Porque nós estamos transmitindo
uma mensagem para que as pessoas venham a entender da importância da gente estar anunciando o Evangelho, né? Exato. Interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista e tal. Jesus só passou a exercer o seu ministério público depois que ele foi batizado, né? Sim. Então, Jesus ali exerceu a sua liberdade de expressão, né? Certo. Convinha que cumprisse o que estava na lei. Isso. E aqui no dia a dia nós temos uma lei a seguir, uma Constituição a obedecer. Iclis, hoje, buscando dentro, vamos olhar um pouco agora para dentro da Bíblia. Certo. Vamos olhar dentro da Constituição Federal e buscar dentro da Bíblia também. Se nós formos analisar, sempre houve assim uma perseguição, Sim. né? Questão hoje que o pessoal fala perseguição religiosa, com reis, com profetas. Nenhum profeta teve assim honras, foram mortes terríveis que foram perseguidas. Inclusive Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Exato. Os apóstolos tiveram mortes trágicas, mas muito antes dos apóstolos, 600, 500 anos antes, como morte de Isaías, eram homens que pregavam a verdade. Verdade. Eles batiam em cima do erro, da ferida, principalmente dos governantes da época. E eles tinham que pagar com a própria vida. O que eu acho interessante é que esse tipo de castigo, esse tipo de mordaça, não foi o suficiente para calar esses homens. O cristianismo, ele vem, né, desde o início da sua história, tendo um derramamento de sangue muito grande. E não há outra explicação. O derramamento de sangue no meio dos cristãos é por conta de uma opinião que eles têm baseado na Bíblia, que não é ouvida e nem respeitada, principalmente pelas autoridades maiorais. O que você me diz sobre isso? Olha, irmão Irildo, eu estou estudando sobre as 7 dispensações. Sabemos que a primeira dispensação foi a dispensação da inocência, a segunda da consciência, a terceira da promessa, que Deus deu a promessa para Abraão, né, da terra prometida, a quarta sobre a lei, depois veio o governo do homem, né, e depois veio ali a graça e por último o milênio. Vem aí o final. Então assim, eu vejo que a igreja, sempre ela sofrendo perseguições, ela não se eximiu da sua responsabilidade, mas fazendo uma comparação do dia de hoje para o passado, nós vemos que a humanidade ela avançou, ela passou a ter mais essa consciência, né? Mas eu acredito que como nós vivemos da palavra, pela palavra, nós temos que sempre estar exercendo essa liberdade de expressão, né? Essa liberdade de expressão. Portanto, eu vejo que as atrocidades que aconteceram, de fato, eram homens que eram bárbaros, não tinham conhecimento da verdade, mas nós percebemos que o mundo evoluiu, as coisas evoluíram e a gente tem que andar de forma sociável, de forma ordeira, de forma pacífica, não é isso? Isso mesmo. Iclis, diante de qualquer situação, quando alguém me prova dentro da Constituição que o que eu estou fazendo é errado, obviamente eu tenho que dar um jeito, né, de consertar o meu erro, porque a Constituição ela pode me punir com a prisão ou com uma multa, seja lá que penalidade seja. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu também vejo regras lá. Tem regras. Há poucos dias eu fui surpreendido porque alguém disse que o corpo dela era o mundo dela e ela bem fazia o que ela bem entendia. Eu poderia buscar algo na Constituição, né? Mas o meu conhecimento dentro da Constituição não é tão vasto. Mas eu lembrei da Bíblia, eu disse, não, Deus criou o céu, criou a terra, criou o sol, criou a lua, e Ele é o dono de todas as coisas. Dentro de uma instituição, seja ela federal ou estadual, o que é que acontece? Nós obedecemos. Sim. Se o senhor hoje faz uma faculdade, se naquela faculdade tem uma regra com relação a fardamento, hora de entrada, hora de saída, o senhor obedece. Então muitas pessoas eles vão ser contra os cristãos, porque o cristão vai bater contra o aborto. Se eu olho dentro da Constituição tem uma coisa, mas se eu olho dentro da Bíblia tem outra. Entendeu? Então a partir do momento que eu tiver o poder de gerar um sol para mim, uma lua, um oxigênio, criar um mundo, eu posso dizer que o corpo é meu e eu faço dele o que quiser. Mas enquanto esse poder não tem o ser humano,
que é que vai acontecer? Eu vou depender de quem criou todas as coisas. Eu vejo que uma pessoa dessa aí, irmã Irilda, ela está totalmente vazia. Sim. De Deus. Porque Deus, ele preenche a lacuna do nosso coração. A Constituição, ela fala que todos têm direito à vida. Sim. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Sim, sim. Se eu tirar a vida de alguém, eu estarei infringindo a Constituição e a palavra de Deus. Porque Exatamente. Cristo veio dar vida e vida com abundância. Eu não tenho esse direito. Mas o que eu posso falar pode acarretar em um crime. Sim. Alguém pode se aborrecer com o que eu falo, porque nós temos visto isso, que eu estou falando. Desde o princípio, a igreja tem sofrido isso. Recentemente, um americano, pai de família, com seus filhos, sua esposa, quando você bate diante de algum erro, buscando uma base bíblica, mesmo dentro de uma Constituição, você vai mexer em algo que vai ter que pagar o preço. Por isso que nós trouxemos esse assunto a respeito até que ponto eu tenho liberdade para falar e expor a minha opinião. E tu traz esses pontos aí dentro da Constituição, importantíssimo. Né? Nosso tempo, Iclis, é corrido. É corrido. Mas finaliza aí, eu sei que tu preparaste algo aí para nós finalizar esse bate-papo. A minha conclusão, eu quero falar que o nosso Cristo, sobre a liberdade de expressão, ele deliberou uma palavra para a igreja e, por que não dizer, para o mundo, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E isso só é possível para gregos e troianos se nós tivermos a liberdade de expressão. Porque só não há liberdade de expressão onde há países que são fechados, que não dão a honra a Deus, que tem a mão de ferro. Por exemplo, a Coreia do Norte. Sim. Os cidadãos de lá não têm a liberdade de expressão, entendeu? Não podem tecer as suas ideias, entendeu? Eles não podem fazer isso, porque eles são reprimidos pelo governo que não permite essa liberdade de expressão, entendeu? É bem difícil. Aqui no Brasil nós ainda conseguimos, não sei por quanto tempo, mas nós temos ainda um pouco dessa liberdade. Talvez daqui a um tempo, talvez não tenhamos essas liberdades nas ruas de pregar. Em algumas vezes eu já fui interrompido em pregações, aqui na feira, em culto ar livre, por conta de estar falando a palavra, sem tocar cultura, religiosidade, nada, somente a palavra. Então, até que ponto chegou o ser humano, com a tecnologia que temos hoje, com o conhecimento que temos hoje, ainda há essas pessoas que elas se revoltam e elas são capazes de lhe agredir, não verbalmente, porque a agressão verbalmente, você tem como defender, né? Mas a física, ela é terrível. E deixo ao nosso telespectador essa meditação. Conheça um pouco tanto de leis, né? Essas constituintes são muito importantes, e não deixe de meditar na palavra de Deus, porque vem desde a antiguidade as leis que se afrouxam, juízes que vêm de sentença, que amam o dinheiro e que são capazes de pular em cima dos pontos da verdade para aplicar uma mentira. Só para encerrar aqui a minha fala, para dar uma contribuição para quem nesse momento está nos assistindo, tem um pastor muito atuante, muito conhecido, muito inteligente, muito sábio, servo de Deus. Ele deixou assim algumas preleções, né, para nós cristãos. Para nós sabermos debatermos certo assunto, nós temos que saber o que é que diz a biologia, o que é que diz as escrituras sagradas e o que é que diz a Constituição Federal. Nós temos que buscar essas informações para termos informações, para termos ali certamente uma base bem sólida para poder explanar certos assuntos, entendeu? Exatamente. Iclis, vai ficar para a próxima, né? Maravilha. Quem sabe um dia nós vamos trazer aqui Obrigado. pastores como esse que você mencionou, né? Fique aqui, deixe seus comentários nesse nosso bate-papo, porque com certeza é de suma importância. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Livro de João, capítulo de número 3, versículo 13 a seguir. Diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos amigos, ouvintes, simpatizantes do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui neste momento para trazer uma porção da Palavra de Deus. E essa porção da Palavra de Deus vem para nos lembrar a importância daquele que um dia subiu ao céu, o homem, filho do homem. Ele veio a este mundo porque alguém nos amou. E o versículo 16 desse capítulo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O ser humano ele foi criado por Deus para ter vida eterna, mas por causa do pecado, houve a necessidade de alguém morrer para pagar essa culpa, a culpa do pecado. E a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E é a respeito de Cristo que nós estamos falando neste momento. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. E hoje ele intercede por mim e por você, por todos nós pecadores, por todos nós que necessitamos de uma libertação. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Quem sabe você neste momento está passando por um momento difícil, uma enfermidade na alma, uma enfermidade no corpo, mas esse Jesus da qual nós estamos falando, Ele pode resolver o seu problema. Basta você querer. E a palavra de Deus diz que aquele que crer é possível. Tudo é possível ao que crer. O versículo 17 deste capítulo diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor veio para salvar a humanidade. Mas, paz, meus senhores e as senhoras, muitos não querem ser salvos, muitos não desejam a salvação. Mas por que isso? Porque são enganados pelos seus próprios desejos, as suas próprias paixões. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E que nós vemos no cenário atual da sociedade, a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de misericórdia. Mas, como o versículo 17 deste capítulo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para salvar. Jesus veio para buscar todo aquele que se havia perdido. O versículo 18 deste mesmo capítulo diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, eu te convido a crer nesta palavra, eu te convido a crer na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a ter uma atitude de mudança. Não te conforma com isso. Não te conforme com o teu pecado. Não te conformes com tudo aquilo que o mundo tem te oferecido. Não te conformes. Procure a mudança na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Por quê? Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 19 do capítulo 3 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que nós vemos hoje? A maldade se alastrando na humanidade, nos quatro cantos do planeta Terra.
Mas nós não podemos nos conformar com isso. Você que conhece o Evangelho, você que já ouviu falar do Evangelho, você que já recebeu sequer uma literatura, você tem a oportunidade de buscar a Deus enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. O versículo 20 do mesmo capítulo diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Nós vemos muitas pessoas escondendo as suas ações, colocando sigilos nas suas práticas pecaminosas, nas suas falhas. Ninguém quer vir para a luz, porque o que a luz faz? Ela manifesta aquilo que está dentro do coração do homem. E as obras mais são manifestas pela luz. Que luz é essa? A luz da palavra de Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Como? Através da luz, porque ela vai manifestar um novo caminho. Quem é esse caminho? Esse caminho é Cristo. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Não queira aborrecer o Senhor. Ele é amor, mas também é justiça. O versículo 21, para nós já irmos para a finalização, diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Se você está em Deus verdadeiramente, porque muito diz, eu sou filho de Deus, mas se você é filho de Deus, as suas obras vão te denunciar. Não adianta você dizer que é filho de Deus e praticar a maldade, praticar o engano, praticar mentira, praticar prostituição, praticar tudo aquilo que a palavra de Deus condena e os princípios de Deus condenam. Então, meu querido amigo, receba essa palavra no seu coração, creia por fé que Deus tem bênçãos para você, mas você precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Neste momento, desejo fazer uma oração por você que está aí do outro lado nos assistindo. Senhor Deus, te adoramos pela tua palavra que foi manifestada neste local. Te apresento esta pessoa que está nos assistindo. O Senhor sabe a necessidade, o que ela precisa e necessita. E nós ministramos, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra neste momento. E pedimos a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, porque o Senhor veio não para condenar o mundo, mas para salvar todo aquele que em ti crer, Pai. E neste momento, esta pessoa que creu nesta palavra, Senhor, ela está no seu coração aceitando esta mesma palavra, Pai. Eu te peço que haja mudança, transformação. Amado Senhor, abençoa o seu lar, sua família, repreende todo o mal. Quem sabe essa pessoa neste momento estava quase dando cabo de sua vida, mas em nome de Jesus, Pai, espírito da morte seja repreendido e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcance esta vida para a glória e honra do teu santo nome, meu Deus. Assim, Pai, nós te fazemos esta oração e já te agradecemos por esta vida que recebeu a tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por esta oportunidade de você estar ouvindo esta mensagem e que Deus possa te abençoar a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isto reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, mesmo já sabendo que eu poderia errar. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos.
me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preencha o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preencha o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelo teu, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preencha o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Eu quero mandar um grande abraço para a nossa querida Aline Noronha, que completou mais um ano de vida. Aline, Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida com muita paz, saúde e prosperidade.
Nós também queremos mandar abraço, toda a equipe do programa, para pessoas muito queridas. Nós encontramos tantas pessoas que dizem, olha, nós assistimos o programa, manda um abraço para mim. Muitas vezes a gente esquece de mandar, mas hoje eu quero mandar um grande abraço para o Mário César. Mário César é filho da Dona Amélia, irmão da Eli, irmão da Maria Luísa, uma família assim de muitos irmãos. E nós moramos juntos na nossa infância e nós nos reencontramos essa semana e eu prometi para ele que ia mandar abraço para ele. Mário César, Deus abençoe, muita saudade da Dona Amélia, em memória, né? Que o Senhor Jesus abençoe toda a sua família. Também quero mandar um abraço para o seu Geraldo, Materiais de Construções, lá no Ianetama. Um grande abraço, seu Geraldo. Estive lá no Material de Construção, Home Center, Geraldo Material de Construções, e ele disse que nos assiste. Seu Geraldo, um grande abraço para o Senhor e sua esposa, que o Senhor Deus continue com as suas mãos boas, estendido sobre o seu empreendimento e toda a sua família. Um abraço também para o Hélio Pinheiro, a Diná Pinheiro, a irmã Nazaré Figueiredo, que também nos assiste. Um grande abraço para essa família abençoada. Hélio, nós estamos orando por você, pela sua saúde. Deus lhe abençoe ricamente. E para as demais pessoas que estão aí nos assistindo, que o Senhor Jesus abençoe grandemente. O nosso agradecimento a Deus em primeiro lugar, que é o nosso fiel mantenedor. A Assembleia de Deus em Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, pastor Manuel de Jesus e pastor Abias Oliveira. Queremos agradecer também Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Também Império Mídia, Rian Freire está aí sempre cobrindo seus eventos, aqueles eventos que você sempre planejou, desejou, casamento, aniversário, 15 anos. Rian Freire tem a melhor mídia de Castanhal. Contacte aí com esse número que está passando aqui na nossa tela. Chame o Rian, converse com ele. Ele tem excelentes preços e tem uma excelente equipe de mídia. Também temos polpa de frutas Moura. Você que gosta aí de saborear sucos de frutas naturais, sucos sem nenhum agrotóxico, de excelentes sabores, polpas de frutas Moura, aqui em Castanhal, ali na Avenida Altamira, Farinheiro, você encontra polpas de frutas Moura. Top Lanche, você que saiu cedinho de casa, não deu tempo de tomar o seu café da manhã, ali ao lado do Hospital Magalhães, atrás da prefeitura, próximo da agência do Bradesco, você encontra Top Lanche, excelentes lanches, também serve alimentação, restaurante também. Vá lá, visite, converse com a Vani está sempre ali com aquele sorriso muito agradável. Você quer um excelente atendimento, uma excelente comida, ótimos lanches, procure Top Lanche. E também temos algumas irmãs que nos abençoam, a irmã Domingas, a irmã Maria Gomes, a irmã Esperança, pastor Cid Nelson. A nossa oração é que Deus sempre abençoe cada um dos nossos mantenedores e que Deus nunca deixe faltar. Muito obrigada e que o Senhor Jesus abençoe cada um.